Boa tarde, meus amigos. Eu estou aqui neste momento para fazer um concerto no meu vídeo de manhã. Eu gravei o vídeo de manhã, mas ficou sem áudio, então eu quero gravar outro agora. Eu quero falar uma coisa. Eu até mudei o título, né? O título porque há um problema muito sério na vida das pessoas sobre o pecado. Todo mundo sabe que estuda a Bíblia, todo mundo sabe que quando Adão pecou, afetou a humanidade inteira. Era só duas pessoas que tinha. Afetou a terra, os animais, tudo. Deus criou eles para que eles não participassem da morte. Só que Deus deu uma ordem, um mandamento. De uma árvore não comesse, que é da ciência do bem e do mal. E por esse pecado afetou a humanidade inteira até hoje. 6.000 anos. E a coisa está tão feia agora, nos últimos dias, tão feia, que está acontecendo coisas horríveis. Parece que já está pior do que no tempo do dilúvio, no tempo de Sodoma e Gomorra. Já está cada vez pior as coisas. As coisas estão acontecendo muito rápido. Os acontecimentos que teve agora no início do ano, 2023, foi muito terrível. Os acontecimentos parece que já aconteceu mais coisa agora em 2023 do que todo o ano de 2022. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se o pecado afeta, o pecado destrói, o pecado de uma pessoa destrói uma nação, faz perder uma guerra. Agora eu quero dizer outra coisa, cara. Nós estamos numa guerra espiritual. Os espíritos de Deus contra a espiritualidade maligna. Então eu quero lembrar uma história para vocês aqui, que quando Josué tomou o comando do povo de Israel após a morte de Moisés, ele encontrou muitas barreiras para que ele pudesse entrar na terra de Canaã. Só que ele tinha várias cidades, e uma delas era Jericó. Ali Deus mandou que eles rodeassem a cidade, marchassem em volta da cidade 7 vezes. Todo dia uma vez. E no último dia, 7 vezes num dia só. E eles fizeram isso. E Deus entregou a cidade na mão do povo de Israel. Mas quem ganhou a guerra não foi, vou provar para você, quem ganhou a guerra não foi o povo de Israel, foi Deus. Deus soltou raio, destruiu os muros, porque o povo de Israel não tinha poder algum para enfrentar aquela nação. As nações eram bem preparadas, tinha muitos soldados. Então, aqui, no livro de Josué, no capítulo 7, conta a história
de um homem que passou na guerra na cidade de Jericó. Porque Deus tinha ordenado naquela cidade que eles entrassem, destruíssem tudo, mas não pegassem nada. Era para destruir tudo. Mas um homem viu uma coisa lá, que fala aqui na Bíblia, né? Ele enxergou uma capa babilônica, ele viu a barra de ouro, 200 ciclos de prata. Aqui nessa Bíblia fala 200 barras de prata. E aí ele cobiçou e pegou e escondeu na sua barraca. Aqui no início fala assim, ó, eu não vou ler, eu vou contar a história. A Bíblia diz aqui, vocês lêem o capítulo 7 inteiro que vocês vão compreender. Como Josué pegou lá em Jericó, Josué não, Acã, o nome dele é Acã, da tribo de Judá. Tribo de Judá, descendente de Zera, e também ele é filho de Carmi, filho de Ziri, filho de Zera, da tribo de Judá. Ele apostou de algumas delas, né? Algumas coisas que eu já te falei para você o que é. Aí, o que aconteceu? Aquele povo saiu para... Josué mandou eles, depois deles acampados, depois de terem passado alguns dias de descanso, né, da luta que eles tiveram em Jericó, agora Josué manda uns espias olhar a cidade de Ai. E os espias vieram tranquilo, mas lá é beleza, não tem quase ninguém, manda pouca gente. E Josué mandou uns 3 mil homens. E eles botaram o povo de Israel para correr e mataram deles 32. Só que aí teve um problema muito sério, porque Josué se entristeceu. Josué reclamou a Deus, Josué rolou na terra, sujou de terra, botou a cara no chão, e as autoridades junto com ele também, que eram os companheiros de Josué. E Deus chegou e mandou que Josué levantasse, aí Deus explicou que tinha pecado dentro de Israel. Israel pecou. Agora eu pergunto a você, o pecado era de um homem. A Bíblia diz aqui que o pecado era de um homem. Mas afetou todo Israel. Todo o acampamento de Israel foi afetado por pecado de uma pessoa. Nós vemos que as pessoas nos últimos, tanto no passado como até hoje, costumam esconder pecado, achando que Deus não vai descobrir. Um profeta que fugiu de Deus para não ir pregar o evangelho numa cidade por nome Nínive, o profeta Jonas, escondeu no porão do navio, achando que Deus não ia ninguém ia encontrar ele lá. Até dormiu tão tranquilo, porque achava que ali não ia. E aí, assim foi também com Ananias e Safira também, que vendeu os seus postos para ajudar no evangelho e mentiu que tinha vendido por a metade, levou a metade do preço e que a posse foi vendida por aquele dinheiro. Pagou, o juízo foi caro. Se Deus fizesse isso conosco hoje, quantas pessoas não morriam aí por causa de coisas ocultas? Davi pecou
sério. Tentou esconder o pecado, mas Deus mandou Natan lá. Só que com a diferença de Davi e Acã, teve uma diferença muito grande. Deus mandou que era para ser destruído quem tivesse feito aquilo. Mas Acã deixou passar, foi tribo. Olha, primeiro sortearam qual era das tribos, caiu na tribo de Judá, depois caiu na família, né? No grupo de família, depois caiu na família, e depois caiu no homem. Um homem caiu em Acã. Acã era o culpado, foi lançado sorte, e Acã era o culpado. Agora, a culpa de Acã é fazer com que o arraial inteiro sofresse. Não tenha a menor dúvida que hoje acontece a mesma coisa. Pecados ocultos dentro da igreja pode acontecer de a igreja não crescer, porque não tem a atuação do Espírito Santo. Então é necessário que nós aceitamos essas verdades e deixamos de pecar, porque se nós pecar, como que o Evangelho vai ser pregado para terminar, para que Jesus volte? Não termina nunca, porque as pessoas vivem escondendo pecado. Eu não estou julgando ninguém, mas eu estou falando aqui a respeito de Acã, pode acontecer conosco. E muitas pessoas acham que pode esconder pecado, mas na verdade não. O pecado ele sempre é descoberto. Eu já vi um ditado bem assim: o diabo faz a panela, mas ele não sabe fazer a tampa. Ele quer que a coisa fique aberta aí para todo mundo descobrir. Porque o diabo, depois que faz com que você peque, ele tenta descobrir para que você possa ser disciplinado, possa ser... Então, o certo é não pecar. O que Jesus disse para a mulher adúltera? Aqueles homens estavam tentando condenar ela à morte. E Jesus começou a escrever, talvez, o pecado daqueles homens na areia. E eles fugiram. Jesus disse: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E aqueles homens foram embora. E Jesus olhou para a mulher e perguntou para ela: ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou, nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Agora eu já vi dizer uma coisa interessante. Não, mas a carne é fraca. Meu amigo, isso é uma aberração tamanha. A carne é fraca. Por que a Bíblia diz que a carne é fraca? Sim, a carne nossa é uma matéria fraca. Nós podemos ser fortes, se nós for obedientes a Deus, podemos ser fortes. Porque Deus está com a gente. Se Deus afastar da gente por causa do pecado, nós ficamos fracos mesmo. Esse negócio da carne é fraca, por isso que eu peco, isso é desculpa para pecar, meu. Entenda isso? É desculpa para pecar. Porque pecadores, todos nós somos pecadores. Todos nós. Agora, viver na prática do pecado é outra coisa. Nós podemos ser pecadores, mas não viver na prática do pecado. Você já notou que a história de José do Egito, filho de Jacó, José aconteceu tanta coisa e ele não pecou. Deus era com ele em todos os cantos que ele ia. Foi assediado, não pecou. Nem os 3 hebreus na fornalha, nem com ameaça deles ser jogados para morrer queimado, eles não pecou, não aceitou adorar uma imagem
imposta pelo rei. Daniel não podia, nos 30 dias, orar a Deus, senão ele era jogado na cova dos leões, mas ele foi orar. Eu acho assim, para mim, um dos versículos muito importante. Vamos ver aí, vamos ler. Daniel, capítulo 6, e o verso 10. Ó, quando Dario ordenou que aquele que adora, na verdade fizeram um complô contra Daniel, e o rei assinou um documento que ninguém adoraria outro Deus a não ser o rei. Diz aqui, quando Daniel, quando eles fizeram, tá tudo pronto, diz aqui, ó, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado. Olha que interessante. Quando ele soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cuja janela dava para Jerusalém. E ali fez o que continuava a fazer 3 vezes por dia. Outra tradução fala assim, que Daniel tinha costume de orar 3 vezes ao dia. E Daniel foi jogado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado na fornalha. Só que tem uma coisa, Jesus entrou com eles. E na cova dos leões, Deus mandou o anjo fechar a boca dos leões. E não devoraram Daniel. Meu amigo, se Deus é contigo, nada será contra nós. Nada. Agora, por que eu vou ficar pecando? Cometendo atos de pecados? E eu quero dizer uma coisa para vocês. Às vezes nós vamos na igreja muito bonitinho, mas temos muitos pecados dentro de casa, temos idolatria. E eu considero a idolatria de todas as formas. Às vezes ela pode pensar assim, mas a idolatria é adorar a imagem lá da igreja? Não, não é isso não. Qualquer objeto. Você quer ver? Vamos ler aqui como é Deuteronômio capítulo 7. Olha aqui, o capítulo 7, verso 25. Deus pedindo para ele, ó, vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações, não cobiça a prata, o ouro, de que são revestidos. Isso seria uma armadilha para vocês, para o Senhor, o seu Deus. Isso é detestável. Não leve coisa alguma que seja abominável para dentro da sua casa, senão também vocês serão separados para a destruição. Considerem tudo isso proibido e detesta totalmente, pois está separado para a destruição. E ponto final. As pessoas hoje ainda assistem novela diabólica, as novelas são todas elas diabólicas. E também tem outra,
Outro motivo, celular. O celular está virando idolatria às vezes. Nós temos que ter muito cuidado com esse aparelho, cuidado com a televisão. É um aparelho útil quando você sabe usar. Celular, tablet, computador. Tá ali o meu computador, mas eu só serve para o quê? Para as coisas de Deus. A televisão a minha é a mesma coisa. Não desvia a sua atenção para outras coisas, porque tem, ela é cheia de. As coisas na internet é cheia de bobagem, de coisas erradas. Então, meus queridos, espero que vocês gostaram desse vídeo e dá o seu joinha e também compartilhe. Eu não sou nenhum orador, eu sou um conselheiro. Estou aqui para dar um conselho. Não tem aquela voz bonita, aquela cara linda.